que você nos esperou. Estamos de volta e nós estamos hoje falando sobre esse tema maravilhoso, mergulhadas em Deus. E nós estávamos falando aqui com Valéria, com a Adriane, sobre mergulhar em Deus, como a gente precisa buscar a Deus. E você estava dizendo, Valéria, que esse tempo, realmente esse tempo, está um tempo confuso, né? As pessoas estão muito preocupadas. E talvez você esteja aí muito preocupada, pensando, mas o que é que vai ser, né, de mim nesse tempo aí? São tantas pessoas falando tantas coisas, mas a gente tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Busque a Deus, porque apesar de tudo, não é, Adriane e Valéria, Deus está no trono, Ele está no controle, Ele está no comando, mas Ele deixa uma responsabilidade para nós, que é justamente de buscar, de mergulhar, de ter essa intimidade com Deus, não é? Porque sempre Deus vai deixar a parte do homem para o homem fazer, não é? E eu estava me lembrando, é o homem que faz agora, a parte dele, sabe que né? eu me lembrei de Pilatos. Sim. Pilatos chegou e disse, peraí, uns querem esse, uns querem esse, peraí, eu vou lavar minhas mãos. Sim. Mas nós não devemos lavar nossas mãos. O que é colocado para a gente resolver, a gente definir, a gente não pode se esconder. A gente, numa lavagem de mão, né, ali ele deixou de falar o que era preciso, deixou de falar o que realmente era verdadeiro. Mas a gente precisa mesmo entrar nesse posicionamento. É um posicionamento, é uma decisão. Se posicionar é uma decisão. Eu não vou deixar as pessoas dirigirem a minha vida no qual eu tenho que me decidir. Né? Como às vezes a gente tem um costume, né, e que não é errado. Por exemplo, né, eu ligar, Sandra, ore por mim, Valéria, ore por mim. Eu costumo dizer que é a carona da oração. Você não toma aquilo ali como uma responsabilidade sua que você precisa mergulhar. Porque se eu conto só com as outras pessoas, eu vou dizer, lava minhas mãos, tem pessoas que vão resolver por mim, definir por mim, vão orar por mim, vão jejuar por mim. Mas não é assim. Verdade. Nós precisamos nos posicionar do que de fato Deus nos chamou para si, né? Assim, Valéria. É verdade, nós temos que nos posicionar, isso é muito importante. Não podemos ficar em cima do muro e nem podemos lavar as mãos. Porque na hora que eu lavo minhas mãos, eu digo, eu não quero saber de nada. O que aconteceu, eu não estou nem aí. E a gente tem que estar aí. Tem essa porque responsabilidade. a gente tem essa responsabilidade, porque a minha vida é a vida da minha família, é a vida de uma nação que está em jogo, né? Então eu tenho que ter uma posição. E a minha posição vai ser como? Através que eu vou descobrir a real posição que eu devo tomar, é através da oração. Ler a palavra do Senhor e saber aquilo que realmente o Senhor quer e designou para os filhos dele. Então, quando eu estou consciente e estou tendo esse conhecimento, aí sim, as conversas lá fora não vão me influenciar, porque eu sei verdadeiramente a quem eu sirvo e eu sei verdadeiramente o que Deus, na sua palavra, tem falado para nós. E, inclusive, Valéria, nós estamos há uma semana, né, de uma eleição, que no dia 30, nós vamos estar ali decidindo realmente, não é, qual com quem vai ficar o Brasil para administrar, para ser administrado. E o que você está falando é muito interessante e pertinente, porque todos nós temos essa responsabilidade. A cada um foi dada, né, essa responsabilidade da escolha. Eu me lembro quando aconteceu que o povo escolheu Saul e depois Deus escolheu Davi. O que a gente quer dizer para você hoje é que você não se exclua dessa responsabilidade, de chegar lá secretamente, mas colocar o seu voto e buscar que Deus lhe dê essa resposta, né? Não fique, porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. E o que a gente quer dizer para você é que faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Procure buscar o que é que Deus gosta, o que é que Deus prega, não é? O que é que o nosso Deus o que é que Ele é a favor, o que é que Ele é contra. Então eu sou a favor do que Deus está a favor. Então isso não é uma questão minha, isso é uma questão que eu creio que isso é uma questão também
de Deus, né? Deus É. quer que realmente a gente tenha o melhor para tomar para gerir a nossa nação. E isso também, Valéria, eu vejo que é através de oração. É quando a gente vai orar, é quando a gente vai buscar a Deus. E o Senhor nos revela, será que Deus não está preocupado? Ou será que Deus não está interessado na nação, em um país? É claro que está. É claro que está, porque a sua família é o seu país. O Brasil inteiro é uma família, é um país. Então, assim, Deus está interessado, sim, nas pessoas que vão estar lá para decidir das coisas que realmente vão influenciar a vida das pessoas. Vão tomar decisões acerca de muitas coisas. E por isso você precisa buscar em Deus quem é que realmente você vai escolher. A gente aqui, cada uma tem a sua escolha. E é bem notória. Mas o que eu quero lhe dizer é que busque em Deus, ore, traga, que Deus venha falar ao seu coração. Até porque, né, Sandra, é como você já falou, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, aquilo que aparentemente a gente acha melhor aos nossos olhos. Isso. Mas muitas vezes aquilo que parece ser o melhor, para Deus não é o melhor. E não é fácil a gente tomar essa decisão, sim, né? De nos negarmos às nossas vontades, os nossos desejos e fazer a vontade do Senhor. Entendendo que o que o Senhor quer é bom, perfeito e agradável. O que a gente quer muitas vezes é bom, mas Deus, Ele tem sempre o melhor. Então que a gente medite sobre isso. Não tome uma decisão precipitada, baseado no que você quer, no que você acha que é certo. Vá consultar o Senhor, dê uma mergulhada. Entendeu? Mergulha mesmo. E procura saber o que é que Deus vai falar no seu coração. Quem realmente, porque nós somos como Sandra disse, eu não posso pensar em mim. Eu não posso pensar na minha casa só. Eu tenho que pensar no Brasil. Em quantas pessoas tem essa nação? E quantas pessoas precisam de um governo saudável, de um governo de paz, de um governo de harmonia, de um governo próspero, de uma pessoa que esteja aqui querendo realmente servir ao povo brasileiro. Não é falando, mas servir realmente, né? Com propostas que realmente a gente veja que são propostas corretas, que são propostas realmente certas, que se agradam e que esse princípio agrada ao Senhor. Porque esse é o grande problema. Muitas vezes a gente não olha para o princípio de Deus, a gente quer olhar para o nosso. Né, Adriane? A gente quer olhar muito para o nosso princípio, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para o eu, o meu, como eu acho. Mas muitas vezes, quando a gente vai ver com a palavra, com o que Deus quer, a gente vai ver, não tem nada a ver. É totalmente ao contrário. E agora, o que fazer? Porque o que é que acontece? Por que hoje tem tanta gente doente emocionalmente, psicologicamente? Sabe por quê? Porque quando viemos dessa pandemia, a pandemia deixou muita gente doente, muita gente com medo, muita gente sem emprego, muita gente com muitos problemas, muitas perdas. E muitas pessoas agora que estão se organizando, que estão se estruturando emocionalmente, né? Que estão tomando fôlego, começando a ver os caminhos que podem seguir. Então, é muito importante que nesses 4 anos agora, quem fique no Brasil, quem seja o verdadeiro presidente do Brasil, seja uma pessoa que esteja comprometida no povo, na palavra de Deus, nos princípios cristãos. Valéria, e quando a gente se define, se posiciona e mergulha em Deus, Deus, ele já começa, olha só, a primeira etapa de Deus com a gente, quando a gente mergulha, é ele já falar pra gente o que a gente deve consertar, o que a gente deve tirar, o que a gente deve tirar os pesos que estão tentando ser acrescentados, que aquilo ali não vai haver uma sobrecarga na nossa vida. Então, quando você de fato, eu não digo entrar na presença, porque a presença já está dentro de nós, né? Deus, ele fez morada dentro de nós, ele faz morada dentro de nós. Então, não é entrar na presença a gente já está, mas é mergulhar. Então, quando você mergulha, de fato, Deus vai falar com você, comigo, com todas nós, acerca de coisas que ele olha e diz assim, olha, não está sendo legal isso, já mude aí.
Então, provavelmente, se a gente mergulhar de verdade, o Senhor vai dizer, o Senhor vai orientar, porque Deus não orienta a coisa errada. É Né? verdade. E é como o versículo diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu tenho que conhecer. Eu não posso só ficar naquilo que as pessoas falam. A Bíblia diz que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as pessoas procuravam saber se aquilo ali que estavam ministrando era de fato a palavra de Deus, se concordava, havia uma concordância. Por quê? Porque Verdade. eles tinham que ter segurança se aquilo que estava sendo pregado era de fato aquilo que estava sendo escrito. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, Exatamente. é Deus falando com a gente. Então, a partir do momento que você mergulha, Deus vai tratar de coisas com a gente. É, porque a gente não pode comer toda a comida. Isso. É. Nem toda comida vamos Nem poder toda comer. comida, né, Valéria? Verdade. Porque a comida que tiver ruim, estragada, as consequências vão ser grandes, danosas, né? Então, e como é que a gente vai discernir se essa comida está boa, se essa comida está ruim? É através do Espírito Santo de Deus, quem nos orienta e que nos ensina, e que nos corrige, que nos diz o caminho certo e correto para a gente seguir. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele sempre vai querer o melhor para nós, Com certeza. né? Com certeza. E aí eu vejo que realmente essa é uma parte que em tudo na nossa vida, né? Em todas as decisões que a gente vai tomar, é importante, não, é imprescindível que a gente venha buscar a Deus nessas decisões, né? Em tudo que a gente vai decidir. Você disse no começo, Adriana, do programa, que vai ter momentos que a gente vai precisar buscar a Deus, vai precisar saber qual é realmente o caminho que a gente deve tomar, qual é a decisão que a gente deve tomar. E eu digo a você que a sua vida vai ser uma vida toda você precisando realmente saber qual é a decisão certa para você tomar. Em tudo, né? Quando a gente, no trabalho, quando às vezes a gente tem ai meu Deus, eu preciso decidir entre isso e aquilo outro, eu vou precisar mergulhar. Quantas vezes eu precisei mergulhar em Deus também, para saber o que era que Deus tinha para mim. E a vida, a gente tem ciclos, não é, Adriana? Não é, Valéria? Tem ciclos. E esses ciclos, eles vão mudando. Mas o que a gente quer deixar para você hoje é que se você ficar na superficialidade, se você não se aprofundar em Deus, se você não tiver um tempo de oração, gente, eu acho que tem pessoas que dizem assim, eu parar 30 minutos, fechar a porta do meu quarto e parar para orar, para descer a casa do oleiro, que é realmente buscar a Deus em oração, isso é uma coisa que você vai precisar tirar um tempo e fazer. Porque sempre vai ter impedimentos para, não é? Alguém vai lhe chamar, vai ter alguém que vai precisar de você, mas você tem que dizer, não, esse é o meu tempo. Esse é o tempo que eu tenho para buscar a Deus, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. E é isso que o Senhor fala com você hoje. Busque ao Senhor. Faça como essa mulher. Ela teve um encontro com Jesus, ela ouviu a voz de Jesus, ela mergulhou em Jesus ali. E qual foi o resultado disso? Ela saiu daquela conversa, ela era outra pessoa. A luz do Senhor pairou ali sobre ela. Foi. E aí veio a vida, a alegria, a decisão certa, que a decisão certa é a que traz paz, alegria, gratidão. Então, fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e você tenha uma semana extraordinária. Um beijo no seu coração.